caseiro ou para pagar? Tudo. Sim, eu queria saber. Total. Eu sei que você que está com o aparelho, mas isso não... Sim, eu sei que você mas está tudo muito bem. Vocês já estão a tomar nota de tudo. Sim, eu já conheço. Já conheço isso tudo. É que gravar tudo o que eu disse e que já estou bem, mas eu não me incomoda com nada. Pois está bem, está certo. Sabe o que me incomodava? Era se eu estivesse cumprindo alguma coisa, aí eu estava muito preocupado. Eu estou como diz o outro, eu não devo. O que é um caseiro, Abade? Caseiro é um homem a quem se dá a terra para trabalhar. Dá. Dá não, arrenda-se. O que é renda-se, Abade? Então, ele trabalha a terra e depois paga ao senhorio, que é o dono da terra, uns tantos alqueiros de milho, de centeio, de cevada, de feijão canário, de feijão moleiro, de feijão branco, de feijão encarnado, de feijão frade, de feijão picão, de batata, de palha, umas tantas galinhas, ovos, leitinho todas as manhãs, o vinho a terço, 2 partes para o senhorio e uma para o caseiro, o bagaço todo para o senhorio, frutinha, uns dias de trabalho quando o senhorio precisa. Que engraçado. Então o sapateiro, quando aluga uma oficina, também paga ao senhorio uns tantos pares de sapatos, não é? Bem, não... E um mortal, quando aluga uma casa para si e para a família, se for bombeiro, paga ao senhorio umas tantas apagadelas de fogo, não é? Oh, anjinho, que disparate! Isso não cabe na cabeça de ninguém. Então porquê cabe na cabeça de alguém que o caseiro paga ao senhorio com o produto do seu trabalho, com a maior parte do vinho que produz e ainda por cima lhe faz trabalho de graça? Este anjinho faz cada pergunta. Mas porquê, Abade? O arrendamento rural constitui uma forma de exploração da terra largamente generalizada no nosso país. É de cerca de 300 mil o número de explorações agrícolas que se encontram submetidas ao regime de arrendamento. Tal significa que em mais de 1/3 de explorações, quem efetivamente explora e cultiva a terra não é seu proprietário. Estas são palavras do preâmbulo do Decreto-Lei 201/75, que veio modificar as condições de arrendamento da terra, que, ainda segundo o texto do mesmo preâmbulo, eram condições que traduziam uma mentalidade retrógrada e senhorial que colocava numa posição subalterna os direitos do agricultor não proprietário. De facto, eu vivo já perto de 40 anos nesta região aqui de Penafiel, sempre a paroquiar, e conheci bem a vida dos rendeiros, senhor não estranha que eu passo a chamar caseiros, porque aqui nesta terra os rendeiros são conhecidos mais como caseiros lavradores. E, portanto, durante estes 40 anos conheci muito de perto a vida desses caseiros. Portanto, eles viam muita dificuldade. Primeiro, para arranjar terras. Eram mais os caseiros do que as terras. Em segundo lugar, para pagar as rendas. Compreende muita afluência de caseiros. Se havia, e havia ainda bastantes senhorios que não modificavam as rendas já que vinham do tempo dos pais e dos avós, uma boa parte dos senhorios, quando houvesse alguém que lhes oferecesse 10 carros por uma terra, evidentemente não ia ter lá arrendada por 7 ou 8 carros. E, portanto, o rendeiro tinha 2 dificuldades. Primeiro, conseguir uma terra. Em segundo lugar, conseguir pagar a renda contratada. Assinam a Lei do Arrendamento Rural, que foi vista e aprovada em Conselho de Ministros em 15 de abril de 1975, Vasco Gonçalves, Salgado Zenha, Rui Vilar e Francisco da Costa Gomes. Eu disse para aí que foram os comunistas, chamamos os comunistas. O rico disse todos. Chamamos os comunistas, eu acho que foram todos. Não foi os comunistas. Foi o comunista, foi para o PD, foi o CDS, foram todos, está todos no governo. Porque eu ia até fascinada por o Costa Gomes. Por Costa Gomes, eu tenho nos papéis, está ali o nome. Francisco. O Costa Gomes não é Francisco, não sei o que é Gomes. Eu tenho nos papéis, não foi ele que assinou. Seja este conselho onde predomina a agricultura e onde existem muitos rendeiros, não tem havido problemas de maior, porque alguns que têm havido têm sido enviados ao tribunal e têm sido lá resolvidos, embora os senhorios tenham chegado a um acordo com os rendeiros.
De uma maneira geral, posso dizer que 80%, 90% ou 95% ou 99%, para não dizer 100%, dos juízes que tenho encontrado até hoje estão, por formação, por deformação que obtiveram nos bancos da faculdade, estão do lado do senhorio. O que eles têm é medo. O que eu não sou um homem novo, tenho meus filhos para criar e queria dar uma educação aos meus filhos, não é? Melhor caminho, que eu nem sei ler, porque infelizmente andei a dar 7 anos a cair nas leivas desde a noite desde a madrugada até à noite, e eu nem ler sei, não sou estúpido, que eu percebo muito bem que eu não sou estúpido, mas queria que meus filhos dar uma cultura melhor aos meus filhos, como estou a dar. E acho bem nós todos pobres, os nossos filhos ter cultura para modo de eles terem um certificado a ajudar os pobres uns aos outros, senão nunca conseguimos os pobres a viver bem, porque os ricos roubam tudo o que é dos pobres, o trabalho que eles trabalham. E é por isso que nós lutamos, e queria que tivesse tudo da minha coragem, mas eu acho que aqui no Norte ainda deve haver poucos da nossa coragem. Olhando a situação do meu senhorio, não havia quem lutasse como a gente lutou, sem medo. Eu andava perdido, e eu não tinha medo de nada. Ele se viesse com a arma para mim, eu ia deitar a arma e agarrava uma arma. Eu tinha poder agarrar dele na boca da arma. Não tinha medo. Digo isto e disse sempre. Estava muito saturado. Eu estava saturado. Gente de vergonha, Estava gente saturado. de vergonha. Trabalhar, vim para aqui com uma vida tão bonita. E gastei aqui tudo. E ele queria-me comer o resto, não podia ser. Disse que nem que me matasse. Nem que me matasse, que eu até disse no tribunal, mesmo quando levou-me uma vez para acordo, que não dava mais nem que me matasse ao doutor juiz. Fosse para a frente. Eu nunca quis acordo com ele porque eu queria a lei. E é como todos os rendeiros haviam de ser, que eles querem, mas têm medo, mas não se pode ter medo. Viva o Marne, viva a Nossa Senhora de Fátima, que é amigo de quem trabalha. E demos uma vitória, vencemos o maior milionário de Moreira da Maia, foi o que eu disse. E vim embora feliz, graças a Deus. Até às vezes na sonho ainda penso que é mentira. Graças a Deus. Não sei como podemos pagar esta jantinha, a gente é pobre. Conforme nós pudermos, porque foi uma grande vitória. O 25 de Abril, só agora é que chegou na nossa casa. Foi só agora que chegou. É no norte do país que se encontra o maior número de rendeiros. Entre outras razões, é assim porque foi nessa região que se prolongou por mais tempo a influência das grandes famílias da nobreza, senhoras de muitas e vastas terras, de muitas e vastas quintas. Esses fidalgos, pouco interessados em explorar a terra diretamente, implantaram um sistema de aluguer com características feudais que consiste em entregar cada quinta a um ou mais rendeiros ou caseiros que todos os anos, geralmente pelo São Miguel, vão pagar a renda e saber se podem continuar na terra e na casa, uma vez que a quinta é normalmente cedida com uma casa, a casa do caseiro. Ainda hoje no norte, em muitas regiões, se chama ao senhorio o fidalgo. Além da insegurança na permanência na terra, as rendas eram muito elevadas, tanto mais quanto mais caseiros apareciam a pedir terra. A cedência era sempre um favor que o caseiro ficava a dever ao fidalgo, muitas vezes só concedido com a ajuda do senhor padre. E quantas vezes eu e outros meus colegas éramos incomodados por caseiros que vinham ter connosco para irmos bater à porta de um senhorio se lhe arranjava uma terrinha porque precisava de mudar de vida, precisava de constituir família. Assim, a par dos grandes palácios e casas senhoriais, onde a maior parte das vezes o fidalgo só passa uns dias de férias, espalham-se as casas dos rendeiros, tão típicas no seu exterior, mas revelando por dentro a insegurança de quem nelas vive, para além das péssimas condições que resultam do pagamento injusto de um ano de trabalho do caseiro e da sua família. Trabalhar a vida inteira para quem nos rouba o pão é não dar fim à pobreza de não ter opinião. Anos e anos de vida cortando uma fria esperança à espera de um dia novo de liberdade e mudança. E não é por serem ricos que nos vão amedrontar, desde que haja justiça nós havemos de ganhar. É natural que os fidalgos não se queiram conformar com a ideia de perderem o que nos queriam roubar. E é natural que os rendeiros, já fartos de tão má sorte, se juntem ombro com ombro pelo avanço do norte. E não é por serem ricos que nos vão amedrontar, desde que haja justiça nós havemos de ganhar.
precisamos de esmolas, discursos levos o vento. Só queremos que se cumpra com a lei do arrendamento. E não é por serem ricos que nos vão amedrontar. Desde que haja justiça, nós havemos de ganhar. Aqui estamos a ver a minha família. Somos 11 à mesa. É uma casa de gente, como a do meu avô, como a do meu pai, que também eram rendeiros. Eu comecei a fazer uma quinta logo que casei. Se não fossem os filhos, não era possível fazer certas quintas com as rendas que pediam. E isto não está bem. Os filhos trabalham e não ganham. Mas hoje esta minha gente já vai viver melhor do que eu vivia em casa do meu pai. Hoje sou um caseiro com um contrato feito a escrito e renda de lei. Agora vale a pena e esta gente já vai ter mais condições. Eu nem à escola fui. Eles já foram todos e quem sabe se vai ser possível mandar algum mais para adiante nos estudos. Foi uma geração inteira sem nunca nada ganhar. Agora será melhor, os filhos irão estudar. Aqui vou eu meter o milho no moinho. A Fernandita e o Miguel vão sempre comigo, não me largam as calças. O trabalho do campo faz doer. Ainda o sol não nasceu, já a gente salta do sono e começa a labuta. Eu sei que há homens do campo que já trabalham só 8 horas, como o pessoal das fábricas. E eu acho que está certo. Mas um caseiro vai todo dia. Só quando chove é que a gente fica mais parado. E é preciso que chova muito. Mas agora o gosto é outro. Esta quinta pagava de antes só de milho 7 carros. O que podia dar uns 30 contos. Agora, pela tabela, paga-se 3. Já não temos de estar a pensar no pão que fazemos. Já se pode dar mais um milhito ao gado e vender mais. E mais venda é haver mais dinheiro para as coisas que a gente precisa para viver um bocado melhor. É duro este trabalho, só se chove se descansa. Mas com a nova lei das rendas já podemos ter esperança. É a mulher mais arrozinda e os rapazes mais novos que tratam do gado. Mais arrozinda que aqui se vê a cegar a erva. Trata dos bois que estão na engorda. Tenho umas vezes 4, outras vezes 6 cabeças. 2 ao trabalho. Aí por 1 ano ou mais. E depois passam só para a engorda. Compro novilhos que se vão fazendo aqui em casa. O gado é uma coisa que vale a pena. Com a maneira que tenho agora, a renda de lei e mais o contrato escrito, já posso mesmo pensar de outra maneira. Talvez possa até ter mais gado. Do gado trata a Rosinda, trabalha sem ordenado. Agora com a nova renda, talvez possa ter mais gado. Dantes, um homem não era só parvo pelas rendas que pagava. Eu, dantes, para vender o gado, ia ter com um intermediário que me levava uma percentagem e ele ainda ia ganhar outra percentagem no matadouro. Hoje, sou o mesmo que levo o gado e recebo o dinheiro limpo. Gosto de ir com o gado até o ver morrer. Isto no vinho é que as coisas são mais importantes. Porque nesta quinta é o que vale mais é o vinho. Para ver como eram as coisas antigamente, basta ver que deste vinho que está agora a sair, a cada pipa eram 2 partes para o senhorio e uma para mim. E ele ficava com o bagaço todo, para aguardente. Agora, uma pipa vale 350 escudos para o senhorio e 5 contos para mim. E a aguardente sou eu que a faço. Mas eu parece-me que agora é que está bem. Quem trata da vinha é a gente. Muitas vezes quem a planta é a gente. Agora, desta maneira, podemos ter gosto de tratar da vinha como deve ser. De antes, só para aumentar o nosso terço, para não morrer à fome, tínhamos de fazer coisas às plantas e à terra que não estavam certas. Agora sempre se trata da novidade com mais cabeça. Sempre se pode mudar para uvas que dão melhor vinho. Ficaremos com mais vinho, ficamos com mais colheita. Vendemos a quem queremos, quem trabalha é que aproveita. Depois a gente também vende para onde quer. Eu agora estou a vender este vinho para quem antes tinha de comprar ao intermediário. Uma cantina de uma fábrica.
ficaremos com mais vinho, ficamos com mais colheita. Vendemos a quem queremos, quem trabalha que aproveita. Aqui vamos ver os meus filhos mais velhos a trabalhar. Trabalham como eu, e se não fossem eles, eu não podia fazer uma quinta como esta. Este, que é o quarto depois da Rosinda, ainda vai à escola, mas sempre que pode ajuda. O António, que é o mais velho, um dia destes ainda há de ir a um país onde os que trabalham é que mandam, para aprender e ver como é. Que a mim já não me engana um certo senhor de cá. Ele há de ir, e pena tenho eu de não ir também. Se lá se vive melhor, não é nesta miséria daqui, nem a matar o corpo na imigração, como convencem que é bom. Eu acho que o céu deve começar na terra, e a justiça, só para depois de morto, não me chega. Vou todas as semanas à feira. Tem de ser. É lá que compro e é lá que vendo. Eu acho que devia haver uma cooperativa para a gente ter as coisas mais baratas e para nos comprar o que a gente fabrica por melhor preço. Aqui há o Grêmio, mas eu não quero nada com eles. Ainda está na mesma. Vou vendo as máquinas que um dia vou poder comprar, talvez em sociedade com outros vizinhos. É também na feira que vem muita gente falar comigo, como é que eu consegui o contrato. Às vezes vem gente de muito longe. Vou dizendo como posso. O pessoal tem medo. Mas um dia acorda, porque como eu, já vai havendo muitos. Vai devagar, que a planta não cresce toda num dia. Devia haver cooperativas para vender e comprar. Quando estivermos unidos, ninguém nos pode enganar. Alguns de vós já me conhecereis, eu sou de Fafo, sou um agricultor de Fafo, que já tenho o meu contrato passado escrito e que, na verdade, tenho-me preocupado muito e trabalhado até bastante para que todos os meus camaradas o consigam também fazer. Portanto, aquilo que eu tenho não me caiu, não é uma prenda que caísse do céu, foi uma conquista alcançada pelo meu esforço e que também não é só para mim, é para todos aqueles que desejarem fazer. Mesmo que os senhorios digam que não fazem ou outra coisa do género, isso não quer dizer nada, que se vós quiseres, fazeis e fazeis o mesmo. O vosso senhorio é obrigado a ir para a lei, pois a lei existe e é para se cumprir. Portanto, eu trazia-vos uma saudação, uma mensagem amiga daquele bom povo de Fafo, que seria neste momento um fraterno abraço para todos vós, trabalhadores do campo, para todos vós que tendes umas mãos calejadas como as minhas, que sabeis agarrar uma tesoura para podar, que sabeis agarrar uma grande enxada às abecas do marado, que tendes realmente a camisa e tendes... Sempre que posso vou a reuniões de marketing. Vou e levo comigo os meus dois mais velhos e um ou outro vizinho. Se os rendeiros se juntam, resolvem as coisas pela certa. Chegam à lei num instante. Os nossos pais, os nossos avós, trabalharam 20, 30, 40 anos numa quinta, que era valia 200 contos quando entraram para lá. Depois que exploraram, depois que plantaram, depois que investiram. Quando saíram de lá, a quinta valia 1000. A quinta passou de 4 a 20 pipas. E depois a paga, qual é, meus amigos? A paga é sair pela porta fora que já não posso trabalhar. Venha outro novo, pega uma picareta a ver se ainda faz mais 2 pipas. E é apenas isto, e é
como é que estamos, eu estou com o caminho que ele diz assim. Ele não vai passar pelo ar, mas este caminho não está no processo. O que está no processo é em ele querer, em a senhoria precisar, a coisa é de precisar, senão a coisa é que precisa, porque a senhoria quer é vender para construir. Marne, Movimento de Agricultores Rendeiros do Norte, uma associação de rendeiros e pequenos e médios agricultores que se expande poderosamente no Norte. Às delegações abertas pelo Marne, acorrem cada vez mais rendeiros, agricultores, que encontram na unidade a força para vencer a luta pela aplicação da lei do arrendamento rural contra a CAP e os que gostam de lhe fazer favores. Deixa-me agora atender estes amigos que eu ainda tenho que ir ao consultório. Eu fui ao julgamento desses rendeiros. Aquilo valia a pena ver. Vão sempre muitos rendeiros, porque a gente ouve dizer que um caseiro pode ganhar a um senhorio rico e não acredita. Tem de ser visto com os nossos olhos. A gente nem dormia de noite. A gente estava 10 dias para comer. No ano, quando ele nos protestou para ir para o tribunal, nós tínhamos um milho grande. Nós não havia dinheiro. Eu, o meu marido e meus filhos a trabalhar. Passámos muito. E pedi humildemente para ele me perdoar. E ele disse que não podia. A senhora está rico, não pode? Diz ele assim, dizem que sou, minha senhora, dizem que sou. E eu disse, olha, eu sou feliz. Aquilo era assim. Eles pagavam 60 contos e como era só trabalhar e não dava nada, pediram ao senhorio para baixar a renda. Ele parece que disse que não e ainda queria mais. Eles foram ao Marne, que lhes deu advogado, e depositaram a renda na caixa. Vai o senhorio e mete as pessoas no tribunal. Quer dizer, estive muito bem, graças a Deus. Estive lá, pedi mal quanto havia de nós, quanto havia. Eu estava santa, fui feliz. Fui muito feliz. Quando acabou, eu estive ali, até queria-me oferecer de cadeiras, para me sentar, mas não, estive sempre em pé. Estava em pé, satisfeita, graças a Deus. O senhorio virasse para mim a rir-se, e eu ria para ele também. Ele talvez estivesse com a ideia que tinha a vitória. Sim, e possível, porque ele era muito rico, ele era pobrezinho. Sim, a gente não temia mais nada. Havia a lei, mas a gente só temia o dinheiro dele. Aquilo era uma coisa digna de se ver. Os advogados lá diziam as coisas, as testemunhas falavam e o juiz ia dizendo outras. O senhorio já estava a baixar para 48 contos. Já estava a andar para trás, mas diziam coisas que eram uma vergonha. Quem é pobre e trabalha ouve cada coisa. Quer dizer, no tribunal, aqui chamam-nos comunistas, chamam-nos ladrões, que queremos roubar os vigaristas, que queremos roubar o sangue do senhorio, quanto há? Chamamos quanto há, e os ricos. Mas esta lei está com os pobres. Custa acreditar, mas a verdade é que os pobres, com coragem de ir para a frente e com a ajuda de todos os rendeiros, podem ganhar com a lei. Por como nós temos as leis, por isso mesmo, isso está contra nós. A gente, se fosse a favor deles, eles também procuravam. No fim, ganhou quem tinha razão. Foi aplicada a tabela da lei, mais umas coisitas, e o senhorio, que queria mais de 60 contos, acabou por levar 28 contos. Bem, depois cheguei cá fora, fiquei muito satisfeita. Aquilo foi uma alegria, porque antes foi pobrezinha. Mas antes quis ter esta vitória de que achar 50 contos. Porque não é nada. É a felicidade que Deus nos deu. Que Deus nos deu, porque Deus ajuda a quem trabalha. Foi só que eu disse. Viva a Nossa Senhora de Fátima, que ela vê quem trabalha. Fomos felizes. Conhecemos o maior milionário de Moreira da Meia. E viva o Marne! Este filme foi produzido em 1977 para o Instituto Português de Cinema pela Unidade de Produção Cinematográfica Reforma Agrária. Com a lei do arrendamento agora já está melhor um bocado, já vale mais a pena trabalhar.